Bora lá, nação, analisar nesse momento o que o Zinho falou aí referente à vitória do Mengão em cima do Internacional. O Flamengo venceu por 3-2, uma boa partida do Flamengo, inclusive Felipe Luiz muito elogiado, né, pela imprensa esportiva após essa grande vitória do Mengão. Vamos aqui analisar, mas faz o seguinte, deixe seu like se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos e ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Próximo adversário do Botafogo, mas o Colorado não tem mais chances de vencer o Campeonato Brasileiro porque perdeu para o Flamengo por 3-2 e foi um amasso rubro-negro, Enzinho, pelo menos no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, sem dúvida. Foi muito, esse jogo assim, diz muito para mim o que foi o ano do Flamengo, principalmente, né? Um ano de oscilações, porque fez um primeiro tempo daquele time campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, que deu aquela esperança de ter um ano também de brigar pela Libertadores, ou até pelo Brasileirão também, porque foi atropelo, né? Posse de bola, chances de gol, finalização. O Inter, que é a melhor sequência aí de invencibilidade no campeonato, essa reação incrível com o Roger, que ainda sonhava com o título, parecia que era um time que não brigava por nada, porque não tinha nem reação dentro da partida. E olha que tem um time que está muito bem estruturado e com confiança, né? O Wesley pelo lado esquerdo faz um campeonato maravilhoso, um dos artilheiros do campeonato. O Alan Patrick para mim é um baita de um camisa 10, o Ener Valencia, atacante de seleção, enfim, mas o Flamengo realmente fez um primeiro tempo espetacular, digno do torcedor que lotou mais uma vez o Maracanã se empolgar. E olha que o Felipe Luiz deixou o Gabigol no banco, não colocou para jogar, já tinha tirado no intervalo do jogo contra o Fortaleza, foi com a formação diferente, né? 3 jogadores de mais mobilidade e velocidade, Bruno Henrique, o Michael, o Plata, o Gerson um pouquinho mais adiantado, porque ele entrou com o Everton Araújo de volante ao lado do De La Cruz. Então era um time ousado, um time indo para frente, um time com proposta ofensiva. Mas quando vira para o segundo tempo, aí é o Flamengo que decepcionou na Libertadores, é o Flamengo que no Brasileirão também teve alguns tropeços, porque mérito do Inter, cresce de produção, melhora, mas o Flamengo faz um segundo tempo bem ruim. Então foram muitos distintos tempos do Flamengo e do Inter também. Mas eu estou falando do Flamengo que jogava em casa, me mostrou muito isso. E por pouco o Internacional não empata o jogo. Até mereceu no segundo tempo empatar o jogo pelas chances que criou. A gente tá vendo agora as chances, né, do segundo tempo, aí o golaço, né, do Wesley, talvez um dos mais bonitos aí do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ver na sequência outros gols, que foi o gol ainda do 3-2 e os gols que foram perdidos pelo Internacional, que vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande com o Roger, não é, André? 16, eram 15 né? 16 já, isso, né? Eram 16 partidas e vale lembrar que o Roger, em 23 jogos, ele perdeu na estreia pro Botafogo, no Newton Santos, depois só tinha perdido uma partida pro Atlético Goianiense. Então, é assim, um excelente trabalho também do Roger. Não há a menor dúvida. É perigoso que esse resultado, por significar o fim das possibilidades de troféu para o Internacional, mude a nota na cabeça das pessoas a respeito do trabalho que o Roger vem fazendo, né? Quando, na verdade, falar em título para o Internacional ao longo de todo o Campeonato Brasileiro nunca foi algo que fez sentido e as possibilidades, matematicamente, eram muito pequenas. Sim, o Inter fez uma má partida hoje, em especial no primeiro tempo, não esteve à altura da ocasião, foi merecendo gradativamente levar mais gols do Flamengo. O resultado de 3-0 no intervalo ele reproduzia, né? Era compatível com o que acontecia em campo. No segundo tempo, o Inter mudou, teve mais atitude, pressionou o Flamengo, criou, fez 2 gols, poderia ter empatado o jogo. Eventualmente tem reclamações em relação à arbitragem, mas eu não acho que tenha sido nada fora do normal. É algo que acontece em todas as partidas, principalmente com essa nossa cultura de querer explicar o resultado pelo desempenho do árbitro e não pelo desempenho dos times. Agora, o desempenho do Roger é sensacional. Recupera o Internacional no ano, classifica, ou pelo menos coloca o Internacional numa projeção de classificação. Jogador e técnico do Grêmio, pouca gente acreditou que o final do campeonato seria esse. Falar em título e agora dizer, o Inter perde a chance de ser campeão,
Não é que o Inter desperdiçou alguma coisa. O Inter vem se recuperando, vem escalando a tabela. Hoje fez uma partida ruim fora de casa e perdeu merecidamente para o Flamengo. A gente tem aí os números da partida, os indicadores todos mostram a superioridade rubro-negra e a gente aproveita também para ouvir, claro, os personagens do jogo. Rubro-negros e colorados falaram após a vitória do Flamengo no Maracanã. São 13 jogos à frente do Flamengo, com 8 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Inclusive, o time está há 10 jogos sem perder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação da equipe hoje, que foi muito superior, principalmente, teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, e até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Tô muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita. E acho que fomos justos, tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. E pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro. Não confirmo esse dado, mas me falaram. E como você falou, 15 jogos sem perder. Não é fácil, né? Parece fácil, porque porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã. Então, muitas vezes a gente dá por... é natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil, sempre é difícil, e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final, e hoje realmente o Flamengo consegue jogar com essa vantagem. E tem um jogador que hoje não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador? O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele é um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo, e tem fases que você não está no teu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele... Por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos, então ele acaba executando. A execução não está tão fina, mas questão de tempo. Questão de tempo, a única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o Alcaraz que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa, um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo, e que tem bastante tempo, precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede, é raça, né? Então a raça ele está dando. Depois, a qualidade e a finura com a bola, ela vem às vezes mais, às vezes menos, mas a raça está aí, e a gente está vendo isso. O Flamengo tem atuado bem, e a gente ter tido um primeiro tempo, de fato, com algumas dificuldades, em função de conseguir encaixar ali a marcação a partir do bloco médio-alto, né, tendo em vista que o Flamengo usa, né, o seu goleiro muito bem para gerar superioridade, e a partir do desequilíbrio tem as inversões de corredor, né, hora pro Wesley pro lateral em amplitude, hora pro Mikael do outro lado em amplitude, e a partir daí as vitórias e as ultrapassagens, né? Mas mesmo assim, né, a gente conseguiu ali suportar, né, e defender bem. Talvez a primeira grande oportunidade do jogo tenha sido a nossa, né, com a finalização do Tabata. A gente sabe que talvez a bola entrando ali, o panorama da partida mudava, mas em 12 minutos nós sofremos 3 gols, né?
Em parte, né, sofremos outro gol de bola parada no primeiro pau ali, erramos no conceito, né, do bloqueio, né, e depois numa desatenção no segundo de uma bola parada novamente, né, não foi da bola oriundo da bola parada, mas foi como consequência do bate-rebate e o retorno para dentro da área. Né, o segundo tempo eu busquei equilibrar um pouquinho melhor para a gente não sofrer essas inversões, né? Coloquei o Fernando para dentro da linha, né, na fase defensiva, né, para ampliar a linha e marcar as inversões pela primeira linha. Funcionou, a gente equilibrou o jogo, passou a ter um pouquinho mais de pé na bola, né, e ter mais força nos embates individuais, e conseguimos 2 gols, né? Tivemos algumas oportunidades de bola parada, talvez a sorte que o Flamengo tenha tido a partir da bola parada nós não tivemos, né? Tu sofre um pouco mais com os contra-ataques, mas é isso aí, né? Eu acho que não invalida nada do que a gente fez até agora. Eu acho que é um grande ano. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencendo hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo, e a gente vive de objetivos conquistados e buscados. A possibilidade se encerra hoje, mas foi um grande ano. Temos ainda o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Eu sei que antes da partida os ingressos, né, para o jogo do meio da semana já estavam bastante adiantados, e a gente espera a casa cheia, porque uma vitória vai ser importante dentro da nossa programação, né, para acabar um ano em alta como tá aparentando, né? Acho que é isso. Roger, hoje o Inter claramente sofreu muito defensivamente, como ainda não tinha sofrido, né, basicamente no Brasileirão. E agora vem o Botafogo, campeão da Libertadores, e depois o Fortaleza. Mas especificamente sobre esse jogo contra o Botafogo, é um jogo parecido com esse que teve hoje aqui no Maracanã, pela força do Botafogo, pela intensidade, ainda que esteja comemorando o título da Libertadores, mas é um jogo parecido a esse panorama que tu espera para quarta-feira? De qualidade das peças individuais e do ajuste do modelo coletivo que deu certo até esse momento, com certeza. É uma característica do jogo, né, ela é um pouco diferente. Aí nós estaremos jogando em casa. Então, o fator local no começo, né, pesou para o lado do Flamengo hoje, né, o horário, o calor, né, a tranquilidade do adversário em jogar já com o ano, né, praticamente decidido a seu favor, né, isso tudo deu uma vantagem em alguma medida no primeiro tempo. Mas acho que são jogos diferentes, mas com o mesmo teor de dificuldade. Temos então números do Colorado, como a gente comentava aqui, né? Olha só, o retrospecto do Internacional nos últimos 17 jogos. Eram 12 vitórias, 4 empates e uma derrota. Não perdia então desde agosto. Olha só, a derrota para o Atlético Paranaense, além da derrota de hoje então e para o Atlético Goianiense, desculpa, também a derrota na estreia do Roger para o Botafogo. Então são apenas 3 derrotas nessa sequência. É um trabalho aí realmente muito bom. E a gente tem números também do Flamengo, com o Filipe Luís, porque ele leva o time à conquista, claro, do título da Copa do Brasil. E a gente tem ele então com mais de 70% de aproveitamento. Só uma derrota. E vem então dessa excelente vitória sobre o Internacional. Zinho, quando a gente tem assim 2 melhoras tão evidentes com o Filipe Luís, também com o Roger, isso está relacionado ao trabalho desses 2 treinadores ou que os 2 treinadores antecessores realmente deixaram a desejar? Acho que as 2 coisas, né? O trabalho do Cudê no Inter não é bom e o do Tite é muito contestado, né? Não houve uma sinergia, né, arquibancada com o Tite, apesar que eu acho o Tite um baita de um treinador, mas acontece. Mas assim, a atmosfera com a chegada do Felipe, né, um cara vitorioso como atleta no clube, Filipe Luís, né, um cara que se preparou muito estudioso, né, bem moderno, e os atletas o conhecendo também, facilitou esse encaixe. Esse ambiente melhorou, aquilo que o Roger falou, né? Se jogar com o Maracanã cheio, com um time bom que o Flamengo tem e com um time leve, solto, sem pressão, fica complicado para qualquer adversário.
Filipe Luís tem muitos seus méritos, sim. Acho que a conquista da Copa do Brasil tem muito o trabalho dele, por mais que ele chega já numa reta final, mas as vitórias são com estratégia dele e com mudança tática dele. É só a gente lembrar o jogo contra o Corinthians, quando ele perde um atacante, Bruno Henrique expulso. Ele tira o outro atacante. E muita gente não entendeu o que ele vai fazer, por quê, como, vai ficar sem atacante. Mas ele tinha uma ideia, de montagem tática, de estrutura, para levar o Flamengo a uma conquista. Então ele tem muito mérito. E do lado do Roger, os números falam por si só. É espetacular a reação do Internacional, que tinha bons jogadores, tem bons jogadores, mas não estavam encaixados, não estavam rendendo. Teve problemas de contusões, o próprio Alan Patrick é um desses, mas quando ele tem esses jogadores à disposição com essa leitura que ele tem, é muito legal, o treinador quando vai para uma coletiva e fala da tática, fala do que ele pensou, o que ele enxergou no adversário, aquilo que ele montou para anular e melhorar. Então eu sou fã do Roger e acho que eles dois fazem um trabalho maravilhoso e a tendência é para o ano que vem, esses dois times, iniciando o trabalho com os dois treinadores, cada um no seu clube, estarem muito... Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias, vamos trazendo pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.